Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Lisboa está a ferro e fogo, com alguma da violência que começou em bairros da periferia a começar a estender-se para alguns bairros da nossa capital. Bom, Portugal continua a ser considerado um dos países mais seguros do mundo, menos violentos do mundo, sendo um dos poucos indicadores positivos aqui do nosso burgo. A verdade é que, de alguma forma, há quem diga que isto da violência é só percepção, é só uma sensação, mas essa sensação de violência ou de insegurança contrasta com aquilo que os cidadãos vivem todos os dias. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Vamos lá àquilo que nos dizem os nossos cidadãos quanto à percepção ou sensação de insegurança. Falam de assaltos constantes a lojas, falam de roubos por esticão, falam da utilização de armas brancas em alguns destes roubos e alguns destes assaltos, falam da ocupação selvagem de escadas, zonas comuns, inclusive de prédios. Falam também naquilo que é a impossibilidade de, por exemplo, alguns dos nossos cidadãos poderem viver tranquilamente nas suas ruas sem receberem ameaças. Sabe o que é que eu acho? Eu tenho a sensação de que os responsáveis ou não estão a ver bem ou estão-se a borrifar para o assunto. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado para esta quinta-feira é o deputado da Assembleia Municipal eleito pelo Chega, Assembleia Municipal de Lisboa, eleito pelo Chega, Bruno Mascarenhas. Bruno, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Vamos começar, de facto, por esta questão destas últimas noites da violência que nós temos visto. Qual é a análise que fazes desta violência, em que é que ela difere de alguma violência que já se fazia sentir anteriormente? Antes de mais, muito obrigado mais por este convite, por estar de volta. Eu quero também aproveitar para dizer o seguinte: este é dos programas da televisão portuguesa onde realmente a conversa flui, onde as coisas são ditas e, portanto, quero também, já agora, dar-te uma palavra pelo trabalho que tens estado a fazer relativamente a uma série de temas que não são discutidos na sociedade portuguesa e que realmente aqui nós temos essa oportunidade. Obrigado. Relativamente à pergunta, de facto, nós estamos a viver uma situação que é complexa, que tem antecedentes, onde nós percebemos que há uma dificuldade de abordar a questão e, sobretudo, do ponto de vista estatístico, e é uma nota que eu gostava de dar, é porque há muita pequena criminalidade, ou aquela criminalidade em que as pessoas não fazem queixa. Okay. E, portanto, os dados estão completamente adulterados. Quando nós falamos no âmbito da percepção, porque a percepção, de facto, existe porque as pessoas sentem. Mas isso muitas vezes não se traduz nos resultados, nos números. É um pouco como a violência doméstica também. Se não houver queixa, os números ficam aquém da realidade. Precisamente. No caso da violência doméstica, e em Lisboa, há entidades que, portanto, estão em cima da questão. Eu até diria, e se calhar é um bocado polémico aquilo que eu vou dizer, talvez até possa ser mais os registros do que as incidências. Aquelas incidências que eu contabilizo e que são verdadeiras são aquelas que a polícia e que o Ministério Público tem.
Depois há outras organizações que trabalham nesta área e que se calhar têm interesse em inflacionar os números. Ou seja, eu até direi mais. A APAV, o Ministério Público e a Polícia, essas sim determinam o resultado destes casos. Mas vamos então aqui à questão. Nós estamos a sentir que há um conjunto de bairros, e estamos infelizmente a viver isso, há um conjunto de bairros que estão neste momento a reagir, há um conjunto de pessoas dentro dos bairros que estão a reagir e que estão a provocar desacatos. Nós não podemos considerar que são todas más. Nós temos muita gente boa, honesta, trabalhadora, que está nestes bairros, está integrada, que faz pela vida e que não se revê minimamente naquilo que são atitudes se calhar, de jovens que estão mais desocupados, que têm uma agressividade para com a sociedade, que não se sentem verdadeiramente úteis à sociedade e, portanto, como tal, provocam este tipo de reações. Sendo que também temos, lá está, voltamos outra vez ao âmbito da percepção, que possa haver aqui, portanto, grupos ligados ao tráfico de droga ou à criminalidade que aproveitam o facto de estar organizados para provocarem estes desacatos. Isto teve origem numa intervenção policial, tanto quanto nós podemos saber, que resultou na morte de um indivíduo. Certo. Tal como, eu não quero dizer que há aqui um problema de contágio com aquilo que aconteceu noutros países. Eu recordo-me, por exemplo, em França, recordo-me sobretudo naquilo que aconteceu nos Estados Unidos, também com uma ação policial, em que depois isso deflagrou num estado de grande violência, mas o que está aqui em causa é que houve uma situação de uma patrulha que tentou, viu um indivíduo que estava com um comportamento errático, que bateu numa série de carros, que foi interceptado, que saiu do carro, que apontou uma faca, que tentou esfaquear, portanto, ou seja, o agente da autoridade estava naturalmente em perigo de vida e, portanto, reagiu, e quer dizer, e nós temos que perceber que a desautorização das forças policiais e a violência, muitas vezes, contra as forças policiais é inaceitável e nós temos que acabar com isso e a sociedade portuguesa tem que perceber, seja onde for, que tem que respeitar as forças policiais e, portanto, o que é certo é que têm sido os poderes políticos, sobretudo ligados à esquerda, que têm desautorizado as forças policiais. Com todo o respeito pela tua opinião, eu podia dar um episódio meu onde, felizmente, porque eu conheço os meus direitos e sei muito bem quem sou como cidadão, quais são as responsabilidades que tenho, mas quais são os direitos que me assistem, pus não um, não dois, não três, mas 5 agentes da autoridade em sentido, porque não me podem tratar de uma determinada forma. Mas é porque eu também estou num contexto onde me ajudam a entender quais são os direitos que me assistem. Mas não é este o caso. Eu só estou a dizer que, para não generalizarmos, porque senão daqui a pouco toda a pessoa que veste uma farda é o ex-libris daquilo que está bem, não é? Da mesma forma que estávamos a falar dos bairros e que há gente boa nos bairros, com certeza que também nas forças policiais também não há, nem todos são perfeitos e, portanto, e também às vezes há comportamentos abusivos. Olha, Bruno, querias que neste contexto dessas últimas noites, de facto, há aqui algo novo, ou seja, talvez aquilo que são considerados os gangues, e não é só esta questão, já estamos a falar de gangues que se podem estar a degladiar por causa do tráfico de droga ou outro tipo de ilegalidades. Lá está, voltando outra vez, porque eu não sou um especialista nesta área da segurança, mas a ideia que transparece é que nós já tínhamos, naturalmente, nacionais que se dedicavam a atividades ilícitas, portanto, como em todas as sociedades, há gente que se porta melhor, há gente que se porta pior. Mas também temos-nos apercebido que houve a entrada como
há uns anos atrás, talvez há 20 anos atrás, falava-se das máfias do leste. Hoje em dia há máfias que, e nós sabemos, e a polícia tem-nas referenciadas, vindas do Brasil. E da mesma forma que também, em umas certas zonas, mais no centro da cidade de Lisboa, há as máfias dos países do Indostão. E estas em particular, e depois naturalmente há outras etnias que estão nas periferias de Lisboa que dominam quer a criminalidade, quer, e naturalmente dentro da criminalidade, o tráfico de droga. E eu julgo que poderá haver aqui também questões em que eles próprios vão escalando entre eles esses conflitos e que depois têm uma maior capacidade de reagir também à intervenção policial. Tal como em alguns países nós sabemos que a polícia não entra, nem em certos bairros, eu acredito que, infelizmente, isso possa estar a criar também na zona de Lisboa, muito propriamente. Que deveria haver um reforço, não só do policiamento, mas um reforço, como dizias há pouco, daquilo que é a autoridade policial ou do respeito à autoridade policial? A primeira coisa que nós temos que sentir é que as autoridades, portanto, os poderes políticos, têm que dar um respaldo às forças policiais, têm que dizer nós estamos convosco. Sobretudo quando estamos a falar de desordem pública, temos que primeiro resolver essa questão. Portanto, e aí os poderes políticos têm que ser muito claros enquanto poder tutelar, em apoiar aqueles que tutelam, portanto, que neste caso que são os polícias. Não podem dizer, meus caros amigos, vejam lá porque o que é que vão fazer, porque nós estamos aqui para vos sancionar. Não é essa a abordagem. A abordagem tem que ser: vejam o que é que estão a fazer, confiamos no vosso bom senso, confiamos na vossa capacidade de intervir e depois, então, mais à frente, internamente, falar com quem, se houver excessos, portanto, falar com quem direito e a questão não ser publicitada nem haver uma desautorização, porque eu acho que é assim nas organizações que as coisas devem funcionar. Portanto, respondendo à questão, eu acho que as forças policiais devem estar, porque têm os comandos e os operacionais, têm que estar, portanto, cientes que estão a prestar um serviço a toda uma comunidade, estão a prestar um serviço não só àqueles que estão a assistir, como àqueles que estão dentro dos bairros, que não têm nada a ver com estes problemas e que precisam também de ser protegidos. Achas que alguns, ou a grande maioria dos cidadãos desses bairros acabam por ficar, primeiro, reféns dessas pessoas que não se comportam bem e, segundo, também reféns de uma percepção que pode passar para a sociedade de que toda a gente, todos do bairro são assim? Não podemos, de facto, estigmatizar os bairros nem as pessoas que vivem nos bairros. E nós, quando falamos, vou dar aqui o exemplo do Zambojal, da Cova da Moura, há gente boa na Cova da Moura, portanto que não tem que ser estigmatizada por causa disso. Nós temos é que conseguir verdadeiramente separar o trigo do joio. E temos que dar a oportunidade às forças policiais de perceber quem é que está a cometer estes crimes, quem é que está a provocar estes desacatos, a provocar esta desordem e separá-los e isolá-los. Dizia ontem o Presidente do Chega, com propriedade, quer dizer, estas pessoas têm que ser, portanto, postas, têm que ser presas, não é? Quer dizer, se estão a cometer estes crimes, têm que responder perante a justiça. Muito bem. Vamos não para um bairro, mas para uma Assembleia Municipal, onde nós poderíamos achar que a violência não chegou lá, mas, claro que eu estou a exagerar, na última reunião da Assembleia Municipal, obviamente foi notícia também um episódio com o atual Presidente da Câmara, Carlos Moedas, onde, inclusive, eu achei bastante interessante a tua postura, porque foi uma postura mais reconciliatória e de trazer ao equilíbrio aquilo que se desequilibrou. Não sei se nos queres
podes contar como é que se deu esse episódio. Só, por acaso, tivemos na terça-feira o debate do Estado da Cidade. Este foi exatamente o Presidente da Câmara vai lá uma vez por outra, foi na informação escrita, porque foi há muito pouco tempo, de facto. O que acontece é o seguinte: quando há temas que são mais quentes, os políticos e, sobretudo, quem está neste caso, a liderar uma Câmara com a importância que tem a cidade de Lisboa, tem que ter uma certa capacidade e poder de encaixe. E aquilo que o Presidente da Câmara não me pareceu que tivesse ali, quando ele foi chamado mentiroso, infelizmente, quem está na vida pública, tenha razão ou não tenha razão, é muitas vezes apelidado de mentiroso. Quer dizer, é um termo corrente, infelizmente, e não vamos conseguir, muito provavelmente, alterar isso. E ele sentiu-se muito, muito ofendido e tomou ali uma atitude de sair da sala. E a única coisa que eu disse foi que a intervenção dele, previamente, não tinha sido no sentido de dizer mal das mulheres, porque houve três deputadas municipais de seguida que intervieram e que criticaram, portanto, e ele não disse nada de mal relativamente a elas. Portanto, aí eu dei razão ao Sr. Presidente da Câmara, da mesma forma que também não achei que ele amoar e sair da sala seja uma atitude correta. Mas houve um fósforo qualquer que acendeu isto, que nem foi nem delas, nem dele, não é? O fósforo é um contrato que está ainda por, de alguma forma, perceber, que vem da gestão de Fernando Medina, que é um contrato publicitário com uma empresa de placares publicitários. Não vamos agora dizer o nome, mas que é um valor muito considerável para a cidade de Lisboa, são cerca de 8 milhões ano, um bocadinho mais, acho que é 8,6 ano, que é muito dinheiro, mas que tem umas contrapartidas que podem pôr em causa, inclusivamente, a segurança rodoviária. Até que o ACP, o Automóvel Clube de Portugal, então interpôs uma providência cautelar. Precisamente. Tendo em conta que isso podia gerar um perigo realmente de haver e que é verdade, acidentes. E é verdade. Há zonas de Lisboa e sítios em Lisboa onde nós chegamos, temos muita dificuldade em aperceber-nos do trânsito, porque os placares, quase que alguns deles, tapam inclusive a visibilidade. E mais do que isso gera dispersão no condutor e poder provocar acidentes. E aí esteve bem o Presidente do Automóvel Clube. Mas se este contrato foi negociado pela Câmara anterior, a Câmara anterior era liderada por Fernando Medina, não é? Em representação do Partido Socialista, mas creio que inclusive tinham ido como coligação a votos, como sempre vão em Lisboa. Certo. Não sei se com o Bloco e PCP... Quem criticou abertamente por este contrato foi o Bloco de Esquerda. O que é certo é que o Bloco de Esquerda estava no Executivo de Fernando Medina. Tinha um pelouro, inclusivamente, no Executivo. Portanto, é um pouco incompreensível levantarem agora a questão, sendo que, ainda por cima, passou no mandato anterior também, na Assembleia Municipal. Houve uma série de vicissitudes jurídicas que levaram a que o contrato só fosse assinado já neste mandato. Não passou pela Assembleia Municipal, portanto não tive... Porque já tinha passado, porque não é? já tinha passado e, portanto, foi finalmente assinado por um vereador, que por acaso agora já não está, Diogo Moura, foi assinado por ele. Eu julgo que é um contrato que, pelas suas características, é polémico e que eu, muito provavelmente, tendo em conta as circunstâncias, não o teria validado. Eu não o teria validado. Olha, mas há um outro comentário, e aqui interessa-me mencionar isto, Bruno, porque aqui nesta mesa, ao longo destes anos, temos visto que a qualidade daqueles que fazem política em Portugal tem-se deteriorado. Custa-nos, e muitas vezes não tem nada a ver com a idade da pessoa, e às vezes dos mais novos vêm as maiores surpresas ou tristes surpresas. É que parece que ainda antes há um comentário qualquer de um outro deputado municipal a dizer que Carlos Moedas só falou assim porque elas eram mulheres.
Esse deputado gosta de provocar, muitas vezes tem atitudes provocatórias portanto, ele foi eleito nas listas do Partido Socialista, apesar de ser independente. Mas é alguém que aproveita, e aí eu tive, como disse, eu tive que dar razão ao Presidente da Câmara, porque ele não foi de qualquer forma ofensivo relativamente às mulheres, não foi. Dá-se o caso, e ainda bem, que, independentemente das cotas, que haja hoje mais mulheres a querer participar na vida pública. Portanto, eu vejo isso e pessoas muito valorosas. Claro que as cotas, às vezes, também acabam por impor um conjunto de pessoas. Eu, sinceramente, não sou muito a favor das cotas. Acho que as mulheres valem por si, têm valor por si e ocupariam um espaço por si, tal como ocupam nas universidades, hoje em dia, nas empresas, também, naturalmente, na política, chegariam naturalmente à política, mas hoje, de facto, temos uma realidade em que temos muito boa intervenção pública e política por parte das mulheres. E esse tipo de discurso que muitas vezes a esquerda woke faz, que é atirar areia para cima das pessoas quando elas não têm maldade nenhuma, não têm malícia nenhuma. Bruno, eu fiz questão de mencionar isto para que as pessoas lá em casa tenham a noção do nível a que certas discussões estão nas suas assembleias municipais. É isto. Como se não tivéssemos mais trabalho nenhum para resolver. Em Portugal temos um deputado qualquer que acha muito bem fazer um comentário destes, quando aparentemente, e confio e acredito na tua palavra, toda a intervenção de Carlos Moedas não tinha tido nada de misógina, mas pronto, é assim. Olha, eu sei que recentemente vocês fizeram então o debate do estado da cidade. Olha, deixa-me começar com algo que eu também vi nas notícias recentemente. O lixo em Lisboa tem sido verdadeiramente problemático. Existem zonas onde as esplanadas Covid que foram retiradas acabaram por ser ocupadas por lixo. Nós temos um problema. Temos um problema que não está a ser analisado friamente ou então está a ser escamoteado. Sobretudo em Lisboa, o que é que se culpa? Culpa-se o alojamento local e os turistas. Tanto que assim é que a Câmara decidiu aumentar a taxa turística de 2 para 4 euros por pessoa até 7 dias. Isto para quê? Para gerar uma receita para fazer face ao aumento das transferências que a própria Câmara está a fazer para as freguesias, para as ajudar precisamente na recolha do lixo e na lavagem e, no fundo, naquilo que nós chamamos de higiene urbana. O que é que acontece? Nós entendemos, eu tenho outra ideia, que é exatamente a sobrelotação, que já aqui julgo que falámos, a sobrelotação que existe em determinadas zonas da cidade de Lisboa, que naturalmente gera uma quantidade enorme de lixo. Eu posso-vos dizer que o ano passado, e isto são dados que foram apresentados recentemente, a Câmara recolheu mais 8.000 toneladas de lixo do que o ano passado. Portanto, ou seja, estamos a falar de 8.000 toneladas a mais de lixo de um ano para o outro. É uma brutalidade. E, de facto, a Câmara transferiu mais dinheiro, criou mais circuitos e contratou mais 200 cantoneiros e abriu concurso para mais 200, portanto, para mais quase 400 pessoas. O que é certo é que nós vemos nas ruas, de facto, o lixo está disseminado e não se consegue resolver o problema. Portanto, aquilo que eu entendo é que há, sobretudo, incompetência na forma como se trata o tema. E é uma questão de liderança. Ou seja, liderança quer da Câmara, quer das juntas de freguesia. Este é um tema que vai seguramente ser discutido e muito durante a campanha eleitoral. Nós, daqui a menos de um ano,
estaremos, ou cerca de um ano, estaremos a ter novamente eleições autárquicas e nessa altura este será, e a forma como nós gerimos este tipo de assuntos na cidade de Lisboa vai ser com certeza discutido. Mas o que é certo é que mais dinheiro, mais pessoas, Mas mais não há circuitos. reflexo. E o que é que nós vemos? Vemos que infelizmente está pior do que estava há uns anos atrás. Muito bem. Olha, eu vou aproveitar esta tua deixa de mais dinheiro para uma coisa que depois o serviço não aparece e vamos até ao nosso segmento de direitos do consumidor e depois regressamos para continuar a falar com o Bruno Mascarenhas. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Em tema de garantias, uma situação curiosa passada numa multinacional nomeada no Colombo. Um smartphone adquirido em março. Em junho, o smartphone avaria. 3 anos de extensão de garantia por meio de um seguro a que o consumidor quase foi forçado a fazer. E o que se passa é que, ao avariar-se o aparelho, o consumidor dirigiu-se à empresa e a empresa disse-lhe, só depois de uma análise pela oficina de reparação. Análise feita e dizem-lhe, tem 2 defeitos. Um coberto pelas garantias. Outro de todo não coberto. E para o levantamento exige-se o pagamento de 54 euros. O consumidor quis acionar o seguro. Que o seguro só tinha a validade por 12 meses. Um seguro feito por 3 anos. E o seguro não é de maneira nenhuma confundível com a garantia comercial ou contratual, como se diz. A garantia legal é de 3 anos e cobre todos, mas todas as não conformidades, defeitos, avarias, vícios, dissensões entre o contrato e o bem, de molde a que o consumidor possa ver reposta a situação em que estaria não fora realmente a não conformidade. A garantia legal pode acrescer, com efeito, uma garantia contratual, mas que não se confunde de todo com o seguro. Essa garantia contratual pode ser gratuita como pode ser onerosa. Mas atenção, é que a garantia é de toda a coisa e da coisa toda. Não pode haver exclusões. E daí que a cobrança dos 54 euros a título de garantia ou por outra de defeito não coberto pela garantia, de desconformidade face ao contrato, constitui crime de especulação, previsto e punido pela Lei Penal do Consumo, com pena de prisão de 6 meses a 3 anos e pena de multa não inferior a 100 dias, sendo que, por dia de pena de multa, pode atingir-se o montante de 500 euros. Portanto, por amor de Deus, vejam a lei, cumpram a lei, não usem de estratagemas para levar os consumidores à perda dos seus direitos, muitas vezes por ignorância própria. É indispensável que em Portugal a informação para o consumidor seja um imperativo de cidadania que não pode, a título nenhum, ser escamoteado. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o deputado da Assembleia Municipal de Lisboa, Bruno Mascarenhas, que foi eleito pelo Chega. Por falarmos em eleito e em eleições, para o próximo ano vai haver autárquicas. Bruno, já sentes que Moedas está a administrar as eleições ou está a administrar a nossa capital?
Moedas diz que está a administrar a capital, sendo claramente que já está no terreno e a preparar as eleições. Isto tem que ser dito. Curiosamente, eu fui o outro dia. Nós temos assembleias descentralizadas portanto, da Assembleia Municipal. Portanto, há as reuniões de Câmara descentralizadas. Quando digo descentralizadas, é pelas juntas de freguesia da cidade. É uma coisa que vem do mandato passado. E a Assembleia Municipal de Lisboa também decidiu fazer isso. Nós, por acaso, achamos que é um gasto excessivo de dinheiro, porque as pessoas podem ir todas as semanas à Assembleia Municipal. Mas o que é certo é que houve precisamente numa zona crítica da cidade de Lisboa, que é Santa Maria Maior, na Casa do Alentejo, e eu, naturalmente, gosto muito de andar de transportes públicos, sobretudo gosto de andar de metro. E o que é certo é que cruzei-me, quando eu fui à Assembleia, que podia ter tido o seu Presidente da Câmara, ele não foi, porque anda a passear de metro a mostrar-se às pessoas, ou seja, ele claramente já anda no terreno a mostrar-se e anda em campanha. E toda a comunicação dele é nesse sentido, é sobretudo propaganda. Se nós virmos bem, na realidade, coisas que ele tenha pensado desde o início e que tenha executado neste mandato, praticamente não me lembro de nada em concreto. Ele pegou realmente em coisas que vinham do mandato anterior e executou. Aí tem esse mérito. Mas ele não pensou ainda bem a cidade. Ele vai sempre a reboque daquilo que são as circunstâncias. E, portanto, aquilo que nós vemos é uma aproximação, e ele está a tentar assegurar o bloco de partidos que o apoiou, provavelmente irá incorporar, é aquilo que parece-me claro, até pela posição que a Iniciativa Liberal tem tido, até na forma como fala e como intervém nas assembleias. Portanto, claramente já há quase um namoro que vai dar em casamento. E, por sua vez, apercebo-me também que fala-se muito da tal frente de esquerda com o PS, que vai manter o LIVRE e que desta vez vai agregar o Bloco de Esquerda, aparentemente, e o PAN, pelos vistos, também estará neste bloco, e ficando o Partido Comunista de fora, porque parece que não chegaram a acordo. O Partido Comunista queria uma contrapartida maior em termos de vereadores do que aquilo que o PS estaria disposto a dar, e então, neste momento, estão de fora. Portanto, já se sente claramente que há aqui uma tática de preparação para as autárquicas. Mas faz sentido com tantas dificuldades e tantos problemas que Lisboa apresente, que as pessoas tenham tempo, os eleitos pelos cidadãos tenham tempo para taticismos eleitorais, em vez de facto estarem a fazer aquilo para o qual foram eleitos, que é tratar dos assuntos. Este é o nosso é a primeira vez que o Chega vai... portanto, ou seja, tivemos em 2021, foi a primeira vez que o Chega foi a votos e, portanto, que se apresentou. E dá para nos apercebermos de muita coisa, e, sobretudo, da realidade que eu vejo na Assembleia Municipal. Os partidos têm as suas máquinas, e sobretudo o PS e o PSD têm as suas máquinas e, portanto, não as querem perder. E, portanto, o taticismo tem que ver exatamente com isto. Tem que ver com... Nós queremos manter o status quo. Vemos que os orçamentos e a cobrança de impostos nas cidades, sobretudo na cidade de Lisboa, tem crescido praticamente todos os anos. Eu posso-vos dizer que iniciámos o mandato com cerca de 1.000 milhões de euros e passou para 1.100, depois para 1.300 milhões de euros. Portanto, este ano ainda não foram apresentados os valores, mas nós já tivemos a reunião do Estatuto de Direito à Oposição, e em que, em princípio, estará em linha, até eventualmente um pouco mais. Estamos a falar de muito dinheiro. A bater recordes. A bater recordes. Em termos de, obviamente, um orçamento só há despesa quando há receita. E, portanto, a noção que é importante dizer às pessoas lá em casa é que, em termos de IMT, de IMI,
de derrama, portanto, que são os impostos que as empresas pagam, e outras taxas, a cidade de Lisboa tem arrecadado autênticas fortunas, além de ter um reforço, é preciso dizê-lo, de verbas do PRR, sobretudo muito direcionadas à habitação. E, portanto, naturalmente que Carlos Moedas também joga a sua carreira política em manter-se à frente da Câmara e, portanto, está bem assessorado do ponto de vista da comunicação e aquilo que ele basicamente tem é uma equipa a trabalhar para ele todos os dias e a fazer propaganda. Olha, Bruno, de alguns anos para cá também temos assistido ao aumento do número de pessoas sem abrigo na cidade de Lisboa, por mais que se faça, por mais distribuição de sopa que o professor Marcelo vá fazer. Estamos a chegar ao mês em que normalmente as pessoas vão fazer este frete. Eu peço desculpa, mas é mesmo, no meu ponto de vista, em vez de ajudarem consistentemente, seria expectável também que em Lisboa a ação social estivesse mais fortalecida no sentido em que, se somos de facto uma das capitais mundiais do turismo, pelo menos europeu, eu digo mesmo mundial, era suposto que a nossa cidade, nesse aspecto, também estivesse melhor administrada. Portugal é considerado o 6º país do mundo para turismo de luxo. E, naturalmente, a cidade de Lisboa é que recebe mais visitantes em Portugal. Daí a nossa responsabilidade em preservar um setor da economia que é fundamental, quer dizer, representa 20% das receitas e 25% de empregabilidade. É muito importante tratarmos bem o turismo. Só que o que é que se assiste? Assiste-se, sobretudo, a nível da ação social, ao seguinte. E é preciso também recuarmos um pouco. Quando nós dizemos venham para Lisboa, venham todos, e que Lisboa é uma cidade inclusiva, é uma cidade aberta e que estamos cá para os receber. E isso foi dito claramente por este Executivo Municipal, que fez uma apologia de venham e venham. É claro que tal provocou esta situação, de repente, de termos gente nas ruas e não saber o que é que lhes havemos de fazer. Portanto, este é o ponto prévio. Posteriormente, o que é que nós temos? Nós temos uma cidade que dá, de facto, muito dinheiro a um conjunto de organizações, portanto, de entidades, para tratarem este problema. Portanto, a cidade subsidia e paga muito dinheiro a quem trata deste assunto. Só que a abordagem é errada. E é errada porquê? Porque se nós estamos a dinheiro para as entidades receberem estas pessoas e em vez de tentarem resolver e reintegrar as pessoas novamente na sociedade, não. O que acontece é que nós vamos engrossando este exército de pessoas desfavorecidas. E tanto que assim eu já utilizei esta expressão já algumas vezes no âmbito do nosso debate. Nós temos no Beato, na freguesia do Beato, e as pessoas estão, quando eu digo os residentes do Beato, estão massacrados, porque isto vai contra todas as regras da integração das pessoas, que é pôr 5 centros de pessoas em situação de sem-abrigo, com centenas de pessoas, tudo na mesma zona da cidade. E isto, eu chamei isto quase um campo de refugiados. Quer dizer, porque nós estamos a criar aqui em Lisboa uma situação absolutamente absurda, que é estarmos a despejar pessoas para uma determinada zona. É evidentemente que os residentes queixam-se de quê? Queixam-se de que as pessoas não ficam lá o dia todo. Vêm cá para fora, vêm para a rua e, portanto, fazem todo o tipo de atividades e há muitas que têm problemas de saúde mental, há problemas de alcoolismo, há problemas de droga e, portanto, as pessoas fazem todas essas práticas, inclusivamente relações sexuais à vista de toda a gente. Quer dizer, isto é chocante para mulheres, para crianças, para qualquer pessoa que assista a isto. E tenta-se esconder um problema e continua-se a pagar. E este anúncio de 70 milhões de euros para resolver o problema dos sem-abrigo não vai resolver problema algum. Vai manter, obviamente, um sistema a funcionar que tem um objetivo claro, que é ganhar dinheiro, e não tenho qualquer problema de dizer isto é um negócio. O negócio das pessoas em situação de sem-abrigo devia ser
um flagelo a tratar e a resolver. E não, está a tornar-se um negócio para uma série de organizações que vivem disto. E, portanto, enquanto houver muita gente a viver disto, não se resolve o problema. E, portanto, também durante o período eleitoral, e o Chega vai abordar esta questão de uma forma completamente disruptiva e vai mostrar a forma, não é agora, que ainda não se vai abrir o jogo, porque neste momento quem está a gerir a Câmara é que está a aplicar estas medidas, mas nós vamos dizer aos lisboetas como é que vamos vamos tentar resolver o problema com outra abordagem completamente diferente. As pessoas têm que ser tratadas uma a uma, olhar para o seu problema e ser encaminhadas verdadeiramente. Eu creio que recentemente, numa das tuas últimas entrevistas, realmente falámos sobre essa questão, porque senão corremos o risco de pôr tudo no mesmo saco, de facto, e não há, e até para cumprir com aquilo que é a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, aqui também entra é um fator muito importante. Olha, Bruno, já que estamos na parte final daquilo que foi a administração e o executivo Moedas, já falta menos de um ano, creio eu. Aliás, é já para o ano, não é? Faltam... supostamente as eleições serão em setembro de 25. Ok, Portanto, então já falta menos de um ano. Já falta menos de um ano. Qual é a análise que tu fazes ao executivo Moedas, sendo que foi a vitória surpresa da noite, por assim dizer, eleitoral? Foi a vitória surpresa, julgo que até para o próprio, que provavelmente não estaria à espera de ganhar. Há um demérito do PS, as pessoas estavam fartas da forma e até de uma certa arrogância com que o PS geria a cidade, uma certa desplicência, inclusivamente. Houve um conjunto de escândalos, inclusivamente ligados a... Já não se pode dizer corrupção, porque nos casos que foram considerados foram arquivados. Ainda há um conjunto de investigações a esse nível, mas a percepção das pessoas é que, de facto, podia haver situações de corrupção dentro da área do urbanismo. Dentro da área do urbanismo. Por exemplo. Dentro da área do urbanismo. Sim. Foi noticiado, muitas vezes... É muitas vezes difícil conseguir encontrar as provas e, portanto, e daí que alguns processos tenham sido arquivados. O que é certo é que temos um novo executivo. E aquilo que eu sinto uma certa decepção, porque a expectativa que eu tinha, apesar de tudo, era de uma Câmara que fosse mais atuante e não tanto de propaganda. E aquilo que nós vemos é uma série de áreas que não têm pessoas que de política têm pouca experiência, mas do ponto de vista técnico também são fracas. E, portanto, eu acho que as pessoas, quando olham para um executivo camarário, olham sobretudo para a figura, para a pessoa que é o Presidente da Câmara. Mas esquecem-se que ele tem uma série de pelouros determinantes e que essas pessoas que o acompanham têm que ser verdadeiramente capazes. Mas a verdade é que também a esquerda, logo desde o início, disse que ia bloquear a ação executiva de Carlos Moedas, não é? Porque ele tem, mas não tem o número de deputados suficientes para ser aprovado. Mas o Carlos Moedas queixa-se disso, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque houve um simulacro de chumbar o primeiro orçamento, que na realidade depois acabou por passar. A esquerda tem votado mais de 90 e tal % das propostas da Câmara. Portanto, não é por aí. Há um entendimento. Portanto, a oposição é aparente, porque o próprio Partido Socialista, e a outra das circunstâncias, é que todas as pessoas que estavam nas primeiras figuras da lista do Partido Socialista, como não ganharam, como não tinham pelouros, como não é interessante do ponto de vista financeiro, foram-se embora. E, portanto, ficaram as segundas linhas e os suplentes. Portanto, neste momento, quem está portanto, os vereadores sem pelouro do PS que poderiam fazer uma oposição capaz, também não têm
essa... A bagagem para... também não tem a bagagem nem essa capacidade. Portanto, nós vivemos um problema complicado quanto aos atores políticos. É que não têm, muitas vezes, experiência de vida, conhecimento da realidade, para olharem para os problemas de uma forma crítica, conseguir analisá-los e dizer esta é a forma de os resolver. Portanto, vivemos neste ramo-ramo do dia-a-dia, em que há dinheiro, e, portanto, eu arrisco-me a dizer que há muito dinheiro que é mal distribuído, que é mal gasto, portanto, torram-se fortunas, peço desculpa por esta linguagem mais direta, torram-se fortunas sem eficácia, sem nada de concreto e o que é certo é que as pessoas não sentem, e a pergunta que se faz é, será que as pessoas sentem realmente que melhorou? Eu estou a falar do caso de Lisboa, que a cidade está melhor do que estava há uns anos atrás. Eu julgo que não. Eu julgo que não houve grande evolução, infelizmente. Olha, vê-se, por exemplo, a intervenção no túnel do Grilo, em que quando passas lá à noite praticamente não está lá ninguém a trabalhar, e é precisamente de manhã, quando toda a gente quer ir para o trabalho, ou ao final do dia, quando está a sair do trabalho a querer ir para casa, que estão as obras a ser feitas. Eu não consigo entender certas... Mas isso lá está, é o tal mau planeamento. Há bocado, quando estávamos a falar da higiene urbana, não é pelo facto de haver mais dinheiro, não é pelo facto... Há recursos humanos, mas depois os atores políticos, as pessoas que estão à frente, e eu convido também os nossos telespectadores e também quem nos está a ouvir pela Rádio Vida, que percebam e que olhem para quem é que está nas freguesias, para os currículos das pessoas que estão à frente das freguesias. É uma questão de liderança? É uma questão de liderança e de incapacidade de gestão, porque muitas vezes quem chega a estes lugares não é pela sua capacidade, pelo seu mérito profissional ou pelo seu mérito académico, mas é exatamente por estar no seguidismo partidário. E por isso pomos pessoas que não têm grande capacidade, para não dizer muito pouca ou nenhuma capacidade, à frente de destinos, a gerir milhões de euros que depois não os sabem aplicar, nunca geriram sequer, se calhar, a sua casa, quanto mais gerir entidades públicas e daí ser esse o principal problema. Nós temos um problema grave de quadros na política e que são incapazes de gerir aquilo que é os bens públicos. E achas que com aquilo que é depois a qualidade do debate numa Assembleia Municipal, como nós vimos há pouco, bons quadros vão querer ajudar na política ou preferem ficar longe? Este é um tema que o Chega já pegou várias vezes, que é a questão do número de pessoas que estão na política. A Assembleia Municipal de Lisboa tem 51 eleitos e tem 24 por inerência, são 75 pessoas. Eu posso dizer aqui com maior, se calhar 30 não, porque temos 24 freguesias, mas talvez 30 eleitos no máximo. Ou seja, eu reduzia para metade o número de eleitos, porque quem verdadeiramente trabalha... São sempre os mesmos. São sempre os mesmos e são poucos. E, portanto, o que é certo é que, com isso, se calhar podia-se remunerar melhor aqueles que estão e que, de facto, trabalhem, porque o dinheiro... Sempre havia um incentivo, sempre havia um incentivo para trazer pessoas com outra qualidade. Ou seja, se eu não tivesse não tivesse a minha atividade profissional e se eu não trabalhasse, dificilmente poderia estar a dar o meu contributo ao serviço público. Muito bem, obrigado. Bruno Mascarenhas, deputado da Assembleia Municipal de Lisboa, eleito pelo partido Chega. Obrigado a si também que nos acompanhou. Já sabe, pode ver esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá até o YouTube, escreva Povo a Falar. Há de aparecer lá o nosso logo. Clique no sininho para receber as notificações sempre que fazemos o upload desta e de outras conversas. Resta-me agradecer-lhe e desejar-lhe um resto de ótima noite. Até amanhã. Obrigado.